Na tribuna, vereador Eloy Fris. Muito obrigado, presidente. Parabéns, vereadora Marisol. Esse é um tema apaixonante. Apaixonante e tem que ter fôlego para discutir esse tipo de situação dos superdotados, né? Mas é, sem dúvida nenhuma, cada pessoa é um mundo diferente, né? Cada pessoa é um universo diferente, né? Então, é uma temática que de fato, a gente olha para ela e eu estou na linha da vereadora Rose. Dá até receio, né, de entrar nessa discussão, porque, de fato, eu sempre uso um exemplo do meu filho, né, porque eu ficava cobrando muito, né? Mas, gurico, tu não copia nada? O que tu aprendeu, né? E as notas dele sempre no teto, né? Daí ele me diz assim, mas o que tu faz? Dizer, pai, eu presto atenção. Eu não preciso copiar. Então, não que ele seja um superdotado nem nada, mas eu digo, é o exemplo, né, de cada pessoa. Me permita, vereador Iago, sem querer contradizer a Vossa Excelência, mas eu gostaria de, me permita, cumprimentar o prefeito Adiló e o vice Néspolo por ter convidado o Antônio Feldman como secretário adjunto da nossa Secretaria de Planejamento. O Antônio Feldman, talvez Vossa Senhoria, vereador Iago, não tenha conhecido, mas foi, sem dúvida nenhuma, um dos mais brilhantes secretários de cultura que nós já tivemos em Caxias. E a DAI, acho que até trabalhou com ele, se eu não me engano. Naquele período que ele foi secretário da Cultura, ele trabalhou essa questão do trem regional, mas, acima de tudo, Caxias foi eleita capital brasileira da cultura, né? Se tornou uma referência, inclusive, a nível de Brasil, na área da cultura. E como vice-prefeito do então prefeito Alceu Barbosa Velho, deu uma grande contribuição. Tem pessoas que têm críticas àquele momento, mas eu diria que, na história da cidade, o governo Alceu Toninho, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista social, do ponto de vista de ações, tanto na educação, quanto na saúde, quanto na segurança, foi exemplar. Pegou, basicamente, todos os débitos dos empréstimos feitos para asfaltamento, para represa do Marrecas, e fizeram uma grande gestão. Então, a contribuição que o Antônio Feldman está dando atualmente à CEPLAN, e nós estamos acompanhando, casando ali com o secretário Caberlon, nós vamos colher frutos logo ali adiante, tenho essa expectativa. Então, fica aqui, Toninho, não é nenhum desagravo à sua pessoa, porque Vossa Senhoria não precisa disso, tá? Mas dizer que nós estamos muito confiantes no trabalho que Vossa Senhoria está fazendo junto à CEPLAN e a gente tem acompanhado. Então, meus cumprimentos. Eu participei ativamente, vereadora Rose, Vossa Senhoria também, eu acho, naquela época, não como vereadora, mas provavelmente como assessora da bancada do PT, das discussões da Constituinte, e que levaram à nova Constituição de 88. Até por ser mais antigo, a gente acompanhou isso tudo. E, sem dúvida nenhuma, para mim, foi um dos melhores momentos de vivência da questão legislativa. Foi aquele momento onde nós mobilizamos o Brasil inteiro discutindo a Constituição de 88. E esta casa que teve uma participação importante, inclusive algumas dos artigos que lá estão esculpidos na Constituição de 88, foram sugestões não só dessa casa, mas de todas as frentes parlamentares de vereadores, né, especialmente na questão da reforma urbana, né, que era uma grande preocupação nossa. E naquele momento interessante, se discutia muito a questão do regime presidencialista, do regime parlamentarista, né? Então, se fez uma Constituição, a princípio, orientada para ir para um regime parlamentarista e, através da emenda número 2, que definiu a questão do plebiscito, a população como um todo, em torno de 60%, decidiram seguir pelo regime presidencialista. E eu, nessa casa aqui, eu tenho procurado, depois de algum tempo,
também na juventude também era muito esquentado, mas tenho procurado, depois de algum tempo, com a experiência, aprender que a gente tem que discutir as causas e não as consequências. Quando você discute as consequências, vira guerra de bugio. Vira guerra de bugio, né? Quando discute as consequências. E aí vira Grenal, né? E aí vira cada um com a sua torcida, né? E todos têm um argumento na ponta da língua para colocar ali que a sua ideia está correta, porque você não discute as causas. E o momento que nós vivemos hoje no Brasil é um momento perigoso do ponto de vista das instituições. Se lá na Constituição se diz que as instituições devem ser independentes e harmônicas entre si, o que a gente vê hoje é que há um questionamento, tanto de lá quanto de cá, né, com relação às instituições. O Congresso hoje é formado por uma maioria conservadora. 80% do Congresso são empresários, ou da área rural, ou grandes empresários, ou pessoas vinculadas ao sistema financeiro como um todo e ao rentismo. Então, tem uma ampla maioria no Congresso. E, gradativamente, estão destruindo a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, destruindo os direitos adquiridos, né, principalmente pelos trabalhadores como um todo, né, e, ao mesmo tempo, reformando as questões a nível de Estado, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando de uns 4, 5 anos para cá, que é a captura pelo Congresso do orçamento da União. Não se justifica, num regime presidencialista, que o Congresso interfira, e até com emendas secretas, corrupção, utilização de recursos do Estado com comissões e assim por diante, o Congresso hoje capture 50 bilhões do orçamento da União. 50 bilhões. Né? E os deputados têm lá, cada um, em torno de 40, 50 milhões para aplicar onde bem entender. E onde é que ficam as prioridades da nação? Então, o regime presidencialista deixou de existir. Porque se lá no plebiscito de 93 se definiu que o regime seria presidencialista, quem gere e administra o orçamento é o executivo. Não é o parlamento e muito menos o judiciário. E hoje nós vivemos um momento de discussão. O judiciário legisla, o Congresso executa e o executivo vira prisioneiro do Congresso. E eu digo isso de forma muito clara, porque isso aconteceu, não é no governo Lula, no governo Dilma, aconteceu com o Sarney, aconteceu com o Itamar Franco, aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso. Se tu não constitui uma maioria na eleição, depois tu vira prisioneiro das composições do Congresso. Então, por isso, eu acho que está mais do que na ordem do dia de se rediscutir o sistema de governo no Brasil. Eu uso sempre como exemplo a Itália. A Itália, assim, a cada 4 meses, teve um período que a 4 meses, 6 meses, caía um governo. Mas caía o governo, chamava novas eleições, até que se compunham maiorias para tocar um programa de governo. E aí tu elege o Lula presidente. O programa de governo dele é esse, eleito pela maioria. E aí ele vai lá tentar implementar o seu governo, o Congresso não permite. Vai implementar o governo da minoria, em tese, da minoria dos votos, mas que tem maioria no Congresso, no Parlamento, em razão das formas como o sistema se compôs, uma representação caduca, aonde o Acre elege lá tantos deputados que valem um deputado de São Paulo sozinho vale os 10 do Acre, do ponto de vista da proporcionalidade. Então está errado ali, e o Estado brasileiro foi capturado pelos interesses, né, de um todo como um todo. Então,
continuo aqui defendendo e vou continuar batendo nessa tecla que nós temos que passar a discutir efetivamente o nosso sistema de governo, que faliu. E faliu, seja no governo Bolsonaro, seja nos outros, todos estão capturados por um Congresso fisiologista, tá? A serviço do rentismo, a serviço dos bancos, e que controlam a grande mídia brasileira e assim por diante. Então, tu não tem mais o que discutir nesse país. E aí nós vamos ficar aqui fazendo essa guerra de bugio, né? Discutindo aqui, atirando M em cada um, né? Um para o outro, né? E não vamos resolver o problema do Brasil, sem dúvida nenhuma. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.